alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus. Tirar esse som aqui. Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa live, pedindo ao Mestre Jesus e pedindo a esse Deus que estava sendo cantado aqui, que nos ilumine nessa noite e nos traga paz, discernimento, tanto para nós que vamos estar aqui trazendo esses conteúdos que serão dialogados com vocês virtualmente, e paz também para todos que estiverem nesse momento nos assistindo. O tema que eu vou trazer hoje aqui, ele é retirado do grande livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. E nós vamos versar inicialmente sobre o primeiro capítulo, que trata da Gênese planetária, a comunidade dos espíritos puros. Nós vamos extrair aqui alguns tópicos desse livro, e a gente sabe que Emmanuel, com a sua capacidade de síntese, ele faz de um parágrafo um conteúdo grandioso, porque é como se fosse suco concentrado. E de um balde de suco, ele transforma em muitos outros baldes com os conteúdos realizados pela sua síntese, fazendo essa comparação entre o suco bem concentrado e os textos de Emmanuel. Começar fazendo uma leitura aqui do capítulo número 1, que diz assim, que fala das tradições dos mundos espirituais. Ele diz aqui, rezam, quer dizer, ele não vivencia, contam para ele. Rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam, nas mãos dos Cristos, se conservam, quer dizer, eles não deixam sair das mãos do controle deles, as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Coletividades planetárias. Aí a gente pode entender que são todos os orbes. Como ele está falando das coletividades planetárias do nosso sistema, desse sistema, dos fenômenos que ligam os nossos sistemas, a gente pode entender que em todos os orbes do sistema solar existem almas. E a gente muitas vezes coloca de forma inadequada os habitantes de outros planetas como extraterrestres. Com isso, a gente está querendo entender que os que estão fora da Terra, quer dizer que a Terra seria o quê? O central de tudo. Centralizava tudo. Os que estiverem fora da Terra seriam extraterrestres. E a gente podia entender também aí que os demais, quem forem de Júpiter, são extra-jupiterianos. Quem for de Marte seriam extra-martirianos. Então, a gente tem que entender que o espírito ele é universal. Ele obedece uma determinação do amor supremo de Deus. Deus é supremo. Deus é amor, puro amor. E ele ama a todos
em um contexto sem concessões individualizadas a este ou aquele planeta. Existem muitos planetas, e nós, enfocando aqui o sistema solar, são vários planetas que existem vidas. E esse sistema é dirigido, conforme a mensagem que a gente viu aí acima de Emmanuel, ele diz que esse sistema são formados por equipes, por comunidades que formam equipes num padrão de direção superior, num padrão crístico. E a gente pergunta aqui, para iniciar, já vem com algumas perguntas bem coloquiais. Como é que é dirigido os planetas? Porque a Terra é dirigida por Jesus. E os espíritos crísticos que administram os outros planetas? Eles formam uma comunidade. E eles são amigos de Jesus. Todos esses cristos que dirigem o sistema solar, vamos ficar aqui só no sistema solar por enquanto, eles são espíritos da mesma elevação do Cristo ou superior, entendeu? Porque existem planetas que têm vidas no plano mais superior ainda. E se a gente pensar que dentro do sistema solar existe uma comunidade de Cristos e que tem um Cristo superior que dirige o sistema, que são o coordenador do próprio sistema solar. Então, é uma comunidade de Cristos de grande elevação. E a gente não pode aqui entender, enquadrar Jesus com o nosso limitado conhecimento. Nós somos muito limitados para enquadrar Jesus no nosso conhecimento pequeno ainda, muito pequenininho ainda. É como fazer um desafio aqui para vocês. Pega-se um copo desse e a gente vai colocar o mar aqui dentro. Entender a grandeza do Cristo é querer colocar, com a nossa pequena evolução, querer colocar o mar dentro desse copo. Então, é um desafio muito grande. É um desafio que a gente não pode estar partindo para esse patamar de querer conhecer a grandeza do Cristo. O Cristo é muito grande, vamos nos limitar a conhecer aqueles ensinamentos dele. É só isso. Além da comunidade dos Cristos, existe aquela comunidade de espíritos puros, que ainda não chegaram ao nível dos Cristos. Então, são espíritos que já não necessitam mais reencarnar, porque são espíritos que já chegaram a uma evolução enorme e estão assessorando o Cristo na direção do óbice, entendeu? Se a gente ler a Revista Espírita de 1868, fevereiro de 1868, a gente vai encontrar lá duas mensagens lindas. Eu estou dando apenas um conteúdo para que a gente pesquise lá. São duas mensagens, uma de Lamennais e a outra de São Luís. Quem são os Cristos? Então, vale a pena a gente sentir, conhecer como é que é a vida, como é que eles vivem, qual é o nível de evolução, porque lá Lamennais e São Luís trazem conteúdo do que são os Cristos. Quando o Cristo reencarnou aqui no planeta Terra, quem substituiu o Cristo enquanto ele estava aqui, aqueles 33 anos que ele viveu aqui? Então, foram 33, mais o período da concepção, da formação dele no ventre de Maria, quer dizer, quase 34 anos que Cristo se ausentou do plano maior para vir viver aqui entre nós. Então, quem substituiu Cristo nesse período? É uma boa pergunta, né? Provavelmente um amigo dele, um Cristo que tinha o mesmo conhecimento, as mesmas bases estruturais, como coordenador da obra de Deus. Porque Deus é supremo, Deus é grandeza, Deus está em todos os orbes, Deus é amor, Deus é de uma grandeza que a gente não tem como conceber também, né? E a gente, sabendo dessas comunidades crísticas, vamos partir aqui agora para outras comunidades.
que são as comunidades pesquisadas por Kardec, já no nível bem pequenininho, no nível já de espíritos menos elevados que vieram trazer a luz do espiritismo para a Terra. E como é que essa luz do espiritismo veio para a Terra? Através de Kardec. E como é que Kardec experimentou os conteúdos para que ele divulgasse uma obra tão grandiosa entre os seres da Terra? Uma obra que traz conteúdos de muita grandeza. E nós passamos a vivenciar uma fé raciocinada, uma fé de esperança, uma fé de certeza, de convicções. E Kardec, com os seus ensinamentos, ele nos deu roteiros para que nós construíssemos a nossa evolução. Então, dentro desse contexto aí, a gente formou uma nova comunidade. E como Kardec começou estudando os espíritos? Ele, inicialmente, começou avaliando a questão das mesas dançantes, as mesas que dançavam. E ele disse, não, isso aí pode ser essas mesas está girando, está dançando, pode ser energias magnéticas que estão aí em torno das mesas fazendo movimentar. Mas aí ele foi mais além. Ele questionou aos espíritos quem estava mexendo com aquelas mesas. Ele disse, aí o espírito respondeu, quem é você? Aí o espírito respondeu, eu sou um espírito. Aí Kardec continuou fazendo perguntas. Você já viveu na Terra? Já, muitas vezes. Então aí Kardec, então você é igual a nós aqui. Não, com uma pequena diferença. Por enquanto, você ainda tem corpo. Eu não tenho mais o corpo físico. Aí Kardec foi questionando, fazendo perguntas. E ele via que os espíritos, cada um, ele formulou mais de 1000 perguntas, milhares de perguntas. E ele via que tinha respostas que não tinham conteúdos. Tinha um desnível muito grande na resposta que Kardec fazia. Cada um respondia do seu modo. Então, ele percebeu que o conhecimento dos espíritos era limitado. Ele não tinha um conhecimento pleno. Aí, nós vamos trazer aqui, tipo assim, para explicar melhor essa falta de conhecimento amplo, conhecimento absoluto, que é só de Deus, então, que a gente tem apenas um conhecimento, inclusive a espiritualidade que estava respondendo o Kardec ali, eles tinham um conhecimento relativo. Então, Kardec se baseia numa pesquisa, eu me lembro que uma certa feita foi feita aqui em Salvador, e os estudantes de uma faculdade resolveram fazer perguntas às pessoas na rua. Criaram aquele amparato, colocaram câmeras, repórter, e convocavam as pessoas para responder perguntas e questionar as pessoas. Só para vocês verem como é o absurdo das pessoas que estão na frente de uma câmera, de uma televisão. Aí perguntaram às pessoas, você sabia que acaba de ser aprovada no Congresso uma lei que vai taxar o ar que nós respiramos? Aí alguém, isso é extorquir, respondeu, isso é extorquir a humanidade, não pode acontecer uma coisa dessa. E aí a pessoa reformulava a pergunta. Inclusive, o valor da taxa que será cobrada é de acordo com o tamanho do nariz. Se você tem um nariz maior, você vai pagar uma taxa maior. Se você tem um nariz menor, você vai pagar uma taxa menor. Então, as pessoas, não, isso é um absurdo. Isso estão extorquindo a humanidade, não pode acontecer isso. Só para a gente ver que as pessoas, quando estão na frente de uma câmera, ou em qualquer ambiente que quer ressair das suas palavras, mesmo sem conhecimento, elas respondem as perguntas, entendeu? Então, entenda, foi isso que Kardec teve que enfrentar. Quando ele perguntava às pessoas, aos espíritos, ele via que cada espírito respondia ao seu modo. E ele passou a entender
que os espíritos não conheciam tudo, não sabiam tudo. Eram leigos ou ignorantes, como nós aqui da Terra. Costumam responder coisas que a gente não sabe. Quantas vezes você vê numa roda de amigos, pessoas falando de assuntos que desconhecem, mas quer se impor com o seu conhecimento vazio? É isso que Kardec teve que enfrentar. E Kardec fez essa pesquisa muito grande e descobriu que, dentro desse trabalho que ele estava realizando, ele tinha que formar uma escala espírita. E ele fez. Avaliando todos os níveis de espírito que ele entrevistava, ele viu que tinha espírito de várias situações de conhecimento e vibração, níveis bem diferenciados. Aqui eu vou contar uma história que está lá no Livro dos Médiuns, onde Kardec relatou isso lá no Livro dos Médiuns, muito interessante. Descobriram que em uma casa tinha um ninho de pintacilgo. Está lá no Livro dos Médiuns, não estou inventando nada. Aí, o ninho do pintacilgo caiu e os filhotes de pintacilgo, o gato comeu. E a mãe pintacilga também foi enfrentar o gato e acabou sendo comida também pelo gato. Aí Kardec resolveu evocar o espírito da pintacilgo numa reunião mediúnica. E o fez. Aí a pintacilga veio dar a mensagem. Aí ele perguntou: o que foi que aconteceu? Não, porque se lamentando, que ela estava no mundo espiritual sofrendo muito, e aí se estendeu no diálogo com aquelas pessoas que estavam ali naquela reunião, e Kardec só de olho, observando tudo. Então, nesse momento, é que a gente percebe o quanto as pessoas são enganadas, são mistificadas, porque estavam recebendo ali o espírito de uma pitacilgo. Aí, Kardec, para reforçar, está lá no Livro dos Médiuns, ele perguntou a São Luís. São Luís é que coordenava as mediúnicas de Kardec. Ele perguntou: São Luís, como é que explica isso aí? Uma pintacilga se comunicando numa reunião mediúnica. Aí, São Luís disse: lembre-se de uma coisa, o que vem do mundo espiritual precisa ser filtrado. Evoque as pedras e elas lhes responderá do jeito que ela quiser. Então, é a primeira lição, Kardec, que você tem das reuniões mediúnicas. Cuidado com o que vem do mundo espiritual. E aí ele pôde perceber que as pessoas também pensavam dessa forma. É como, muitas vezes, hoje em dia, a gente percebe que hoje em dia existe catalogadas 30 e tantas mil filosofias religiosas cristãs no mundo. E de onde vêm essas religiões? Vêm de engodos, de mentiras. E, tipo assim, você evoca um espírito, ele diz: eu sou, eu sou o rei do Jedi, eu sou poderoso, eu tenho poder, vamos criar uma seita, uma religião. Aí cria-se lá uma religião do Jedi. E aí vão criando situações, eles trazem esses conteúdos vazios, que quando você aperta, não sai quase nada, e as pessoas vão acreditando. Tem espíritos de todas as espécies. Kardec chegou a essa conclusão que tem espírito de todos os modelos. Tem os pseudo-sábios, é aqueles que têm conteúdos vazios, mas um palavreado de muita sofisticados. As palavras são sofisticadas, mas o conteúdo é vazio. Tem aqueles espíritos zombeteiros, aqueles que trazem meia-verdade e o resto tudo mentira, sem conteúdos. E as pessoas, ao ouvir aquela mensagem, ele acolhe a meia-verdade e aí são enganados nas outras partes, entendeu? E aí, nesse momento que esses espíritos trazem esses conteúdos vazios, mentiras, fantasias, tipo, como o rei do Jedi. E aí, uma vez perguntaram a um espírito: quem é você? Aí ele diz assim: eu sou Sócrates. Aí
o doutrinador perguntou: qual Sócrates? O Sócrates, o grego ou o Sócrates, jogador de futebol? Não, eu sou o grego. Então, fale uma frase aí em grego. E não, eu já esqueci. Eu não me lembro mais do grego. Comecei a usar outras línguas, eu não me lembro mais do grego. Então, você vê, não existe verdade. E muitas vezes os espíritos conhecem menos que nós. E muitas vezes a gente leva mentiras por verdades. Então, cuidado, é esse cuidado que a gente tem que ter. Existe também no mundo espiritual espíritos de diversas ordens. Existem espíritos perversos, existem espíritos bobos, tolos, que acreditam em tudo e vêm trazer tudo como conteúdo. E a gente precisa saber que, enquanto a gente está recebendo essas mensagens, os espíritos de lá, eles rolam no chão. Eles rolam no chão de rir, porque nós estamos sendo enganados com aquela fé, com aquela convicção de que eles estão trazendo uma verdade. São mentiras. Tem uma história muito interessante que aconteceu em um centro espírita, a história contada aqui no interior da Bahia, em que um grupo foi visitar um centro espírita, chegou lá, quando entrou, viu uma porção de gaiolas no fundo daquela instituição. E aí, não é possível, será que esse pessoal aqui está contrabandeando animais? Não. Procurou o presidente da casa e perguntou por que dessas gaiolas. Ele via que as gaiolas tinham umas com portas fechadas e outras com portas abertas. Então, ele perguntou por que essas gaiolas aqui? Não, isso aí não, isso aí é uma triagem dos espíritos. As que estão com portas abertas, elas são espíritos que já foram doutrinados, já foram liberados e vão continuar a vida deles no mundo espiritual. As que estão com porta fechada, eles estão em tratamentos ainda. Então, não pode deixar eles com a porta aberta. E aí a gente vê o seguinte: quantas besteiras, quantas bobagens a gente ouve em algumas casas espíritas. Teve uma outra que conta as histórias do espiritismo, que um rapaz chegou para tomar um passe em uma casa espírita, e ele observou que na fila as pessoas entravam para tomar um passe e saíam de lá todos brilhando, brilhando. Ele perguntou por que as pessoas não saem de lá com essa luminosidade, com esse brilho da cabeça aos pés, principalmente a parte superior. Ah, não, isso aí é o seguinte: eles jogam óleos vegetais, óleo de comida, para fixar os fluidos enquanto estão dando o passe. Derrama o óleo na cabeça das pessoas para fixar os fluidos. E aí o cara, não, não é possível, eu não vou tomar esse passe, não, eu quero jogar óleo em minha cabeça, não. E saiu, foi embora. Para você ver que tanto as gaiolas quanto os óleos que eram derramados ali são espíritos menos evoluídos que estão trabalhando para os que estão aqui na Terra, para aqueles crentes de tudo, uma palavra sem ensinamento, sem grandeza, entendeu? A gente vê também, dentro desse contexto, além dos espíritos de diversas ordens que Kardec foi encontrando nessas pesquisas que ele realizou, existem também os espíritos puros. E tem uma mensagem lá no livro Voltei, é o irmão Jacó, em que eles estão reunidos no momento lá, e nesse instante eles veem uma estrela caindo. Aí ficam todo mundo assim observando. De repente, aquela estrela vem, toca na Terra e transforma-se em um ser humano. E aí eles percebem que é Bittencourt Sampaio. Então, não vamos questionar o espírito da evolução de Bittencourt Sampaio, e a gente muitas vezes vê pessoas em algumas comunidades querendo entrar em contato, dizendo comunhão com os espíritos superiores, com os espíritos puros. A gente não tem a habilidade
para tocar esse assunto com a espiritualidade de um grau tão evoluído. Vamos nos contentar com os líderes espirituais que a gente recebe dentro daquele conceito. Não vamos atravessar o sinal de grandeza. Por quê? Fazer essa comunhão de espírito puro e você dizer, estou recebendo na minha comunidade o espírito puro, é complicado. Não fazer essa. Os espíritos puros, eles não costumam fazer experiência com os encarnados de um nível menos evoluído. Eles ajudam, mas sem comunhão de trocas, porque nós não temos capacidade de interpretar a grandeza do espírito desse. É quando a gente pergunta, numa conversa, se a gente tivesse uma conversa, avaliando aqui uma conversa que nós tivéssemos com Bittencourt Sampaio, a gente pergunta, doutor Bittencourt, o senhor tem olhos? Ele disse, tenho. Eu todos sou olhos, eu vejo em todas as direções. O senhor tem boca? Não. O senhor tem uma forma humana? Ah, não mais. E aí você vai questionando, você vai vendo que explicar a grandeza de um espírito puro para nós que estamos aqui nesse contexto é mesmo que explicar a luz para um cego de nascença, entendeu? Não dá para a gente entender a grandeza do espírito puro, porque ele vê em toda direção, ele tem uma bicorporidade, ele pode estar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo, fazendo ações diferenciadas, e a gente não tem como entender essa grandeza. Na pergunta número 192 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o que se transforma o espírito na sua última encarnação? Quer dizer, quando ele não vai precisar mais reencarnar aqui na Terra. Aí os espíritos respondem, em um espírito puro. Na Revista Espírita de 1868, a gente entende que os últimos degraus da evolução do espírito explica como são as últimas etapas da evolução do espírito. E a gente vê que, mesmo não precisando reencarnar, quem leu aquele livro Renúncia, que a principal personagem é Alcione, a gente vê que Alcione, para ajudar um amigo dela, ela resolveu reencarnar, mesmo já sendo um espírito que morava em Sírios. Sírios é um planeta de muita evolução, é lá que residem os espíritos, muitos espíritos puros. E ela resolveu, quebrando todos os protocolos daquela direção, daquele planeta, ela resolveu reencarnar porque um amigo dela precisava dela e ela veio. E vocês querem saber a história de Alcione? Leia o livro, eu não vou dar spoiler nenhum, não, mas é um livro que realmente mostra que até mesmo os espíritos que já chegaram ao alcance de tão grandeza, eles podem vir para aqui e sofrer. Foi o que aconteceu com Alcione. Ela não precisava mais sofrer. E ela veio e sofreu muito. Sofreu na pele injustiça provocada justamente por aquele que ela veio ajudar. Olha o contexto, entendeu? Além desses espíritos puros, do tipo de Alcione, que não precisariam mais reencarnar e reencarnaram, existe uma escala muito mais evoluída entre as escalas crísticas. E a gente vê lá, tem uma passagem de Chico Xavier, ele dá uma mensagem que ele diz, como nós vivemos em comunidades planetárias, existem os cristos que dirigem o sistema solar. Então, o Cristo que dirige o sistema solar é um Cristo de uma capacidade muito maior do que a capacidade de Jesus. Imagine os Cristos que dirigem a nebulosa. O que é a nebulosa? São as comunidades que se juntam através dos sistemas solares do universo. Então, se a gente começar a pensar nas grandezas dessas comunidades que vão se multiplicando quando se aproxima de Deus, a gente fica assim meio perdido, a gente se torna tão confuso. Agora eu te digo,
você não precisa saber de tudo isso. Você não precisa tomar conhecimento dessas falanges de espíritos, dessas comunidades de espíritos tão evoluídos. Você precisa se preocupar, sim, com a sua sogra, com a sua família, com seus filhos, com o seu reduto familiar, porque é através desse reduto familiar que a gente pode crescer e alcançar um dia esse patamar mais evoluído. É como se nós colocássemos uma lanterna contra a parede e a gente vai se distanciando e o grau de luminosidade vai crescendo, crescendo, vai se ampliando. É assim que a gente vai crescer, começando bem pequenininho, mas crescendo sempre gradualmente para que a gente possa compreender em grande profundidade o que está acontecendo em nossas vidas. Emmanuel, na mensagem inicial, ele diz assim: rezam as tradições. Por que ele diz assim? Rezam as tradições. Porque ele não tem acesso a essa região dos Cristos. Ele tem conhecimentos que são trazidos a ele através dos demais espíritos que estão superior a ele. Quando é como disse assim, Emmanuel não tem acesso a isso que ele está escrevendo do mundo crístico, das comunidades crísticas que existem no sistema planetário de outras galáxias, entendeu? Então, entender isso aí é fundamental. Paulo e Estevão, no seminário, quando Chico Xavier estava lançando o livro Paulo e Estevão, Neio Lúcio narrou no livro 30 anos com Clóvis, ele diz aqui, 30 anos com Chico Xavier, ele narrou o seguinte, que Paulo, na época que Chico estava lançando esse livro, Paulo e Estevão, Paulo de Tarso fez um seminário na região de Pedro Leopoldo. E diz que, é como Neio Lúcio narra, ele é de uma beleza tão fantástica que não tem como descrever. E Paulo, a gente sabe, que também nesse livro de Clóvis Pereira, 30 anos com Chico Xavier, ele diz que Paulo revelou-se ali que Paulo é o protetor, é o anjo da guarda de Emmanuel. Curiosidades, né? A gente precisa também trabalhar em cima dessas curiosidades para saber que o mundo espiritual, essas comunidades do mundo espiritual estão em torno de nós, zelando por nós, porque Deus é de uma grandeza tão tamanha que não tem como a gente estar avaliando. Chico Xavier recebeu uma certa feita, eu li numa obra dele, que ele recebeu uma mensagem direcionada a Divaldo Franco, para ajudar Divaldo Franco no início da sua caminhada. E quem trouxe essa mensagem foi Francisco de Assis. Gente, vocês não imaginam a grandeza que é o espírito de Francisco de Assis. Não tem como a gente conceber, porque Francisco de Assis, eu considero, talvez, que viveu entre nós depois do Cristo, um dos espíritos mais evoluídos que passou por aqui, entendeu? E Humberto de Campos também nos narra situações de grandeza, porque esses assuntos a gente tem que ler para tomar conhecimento. Quando a gente lê uma mensagem de Chico Xavier, trazendo na psicografia, uma psicografia que a gente não tem como contextualizar, mas que é a pura verdade. Primeiro, para mim, é uma verdade absoluta, porque não tem como não acreditar na mensagem de Chico Xavier. Uma mensagem de Humberto de Campos, que ele fala que em Jerusalém ele teve um encontro com Judas, e narra esse encontro com Judas. E Judas, hoje em dia, é um espírito de muita grandeza, entendeu? No fato dele ter, naquele primeiro momento, ter traído o Cristo, não significa que ele não tenha evoluído, ele cresceu. Eu já li um livro sobre o encontro de Judas com crianças aqui na Terra. É um livro muito bonito, maravilhoso, entendeu? Tem também uma passagem de Humberto de Campos, eu estou narrando isso aqui para a gente conheça o que a grandeza dessas comunidades espirituais que estão em torno de nós.
Tem uma mensagem também de Humberto de Campos, Crônicas de Além-Túmulo, que ele fala do encontro que ele teve com Simão Pedro, na região de Belo Horizonte, justamente naquela época que estava tendo aqueles encontros do lançamento do livro Paulo e Estevão. Então, gente, a gente tem que entender o seguinte: são muitas as comunidades. Começa em círculos menores, vão crescendo até chegar às comunidades dos espíritos crísticos. E a gente tem uma passagem aqui também dessa obra de Humberto de Emmanuel, que ele diz aqui: essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber. Olha o que ele diz: ao que nos foi dado. Emmanuel está dizendo isso, ao que nos foi dado saber. Ele não teve convivência com essas comunidades. Eu tomei conhecimento, ele está sendo verdadeiro. Ao que nos foi dado saber, apenas já reuniu, quer dizer, essas comunidades crísticas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Olha, ele está falando aí de problema que as comunidades crísticas se reuniram para tratar de assuntos ligados ao nosso planeta. Já se reuniram 2 vezes, entendeu? Então, você vê que ele fala aqui, nos cursos dos milênios conhecidos. Olha como ele termina o texto. Nos cursos dos milênios conhecidos, porque tem milênios que antecederam a formação da Terra. E esse curso aí é a partir daquele momento em que Deus pega aquela bola de fogo e entrega a Cristo. Transforme no planeta que você vai dirigir. A gente precisa entender que Emmanuel traz um conhecimento fantástico. Mas tem muita coisa que vai além dos conhecimentos de Emmanuel, que a gente não pode estar se aprofundando muito. O que é que a gente tem que saber sobre Emmanuel? Tem uma passagem aqui que Emmanuel diz aqui, uma citação de Emmanuel, que ele diz aqui: alguém te prejudica, entrega o assunto a Deus. Serve, não perca tempo. Isso é que a gente tem que fazer aqui na Terra. Não tem que conhecer, tentar iluminar a nossa consciência, porque um dia, nós vamos ser espíritos puros. A caminhada é muito longa, 5 bilhões de anos, foi o que Cristo já vivenciou. Depois que ele recebeu aquela bola de fogo para transformar no projeto de vida e luz. A gente sabe que os tempos vão atrás, eles vão atrás, porque o Big Bang foi há 15 bilhões de anos. Então, onde aquela explosão deu origem a muitos outros situações e comunidades. Mas a vida é tão intensa, é tão grande, e que André Luiz diz assim: você é eterno, vai viver com todos aqueles que se relacionou, bons e maus. Então, viver com os antigos parceiros, que sejam espíritos bons ou espíritos maus, é a nossa caminhada. Os bons para nos ajudar e os maus para que a gente possa ajudá-los. Então, essa troca de conhecimento, essa troca de energia precisa ser trabalhada, precisa ser renovada em nossa jornada aqui na Terra. Nós estamos aqui para evoluir. Aí André tem uma outra colocação que eu acho muito interessante. A obra de André Luiz é fantástica. Eu já li, aqueles são 16 livros, se eu não me engano, eu já li e estou voltando a ler de novo, porque é uma obra fantástica. Ele diz aqui: por que está ansioso? Por que você fica ansioso? Já viveu muito tempo e tem uma eternidade pela frente. Você é eterno. Por que ficar ansioso, querendo resolver tudo de último momento? Aí, um dia perguntaram a André Luiz, como é o relacionamento de Jesus com Deus? Ele disse: não sei.
é como explicar a sinfonia de Beethoven a um chimpanzé. É engraçado. André, ele tem cara tirada também fantástica, né? Pedro, entender a situação da grandeza de Jesus é você interpretar as coisas pelo que você tomou conhecimento, sem entrar na profundidade do assunto. Quando Pedro corta a orelha daquele soldado e que Jesus pega a orelha e coloca de volta no lugar, dá para você entender? Jesus usou o quê? Usou o fluido cósmico universal. É através do fluido cósmico universal que tudo se constrói. Só que Jesus tem o poder de manipular o fluido cósmico universal. Quando Jesus curou um cego, o cego voltou a enxergar, o leproso voltou a ter saúde, se libertou daquelas carnes danificadas, ele usou o fluido cósmico universal. Mas, no entanto, olha como a coisa funciona. Na hora que ele foi preso, colocaram umas correntes em torno dele, ele não se soltou, não teve força para se soltar. Será que é porque ele não teve força ou porque ele queria realmente passar por aquilo? E, além do mais, ele acrescentou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, gente, você vê a grandeza de Jesus. Podendo fazer, podendo se salvar, ele não quis isso. Tem uma mensagem, eu estou trazendo tópicos aqui, para que a gente possa avaliar a grandeza dos Espíritos, a grandeza de Jesus, a nos trazer o conteúdo moral para as nossas vidas. Muita gente diz: Jesus veio nos dar o sangue para nos salvar. Não existe, gente. Derramaram o sangue de Jesus pela maldade dos homens. Mas o que Jesus veio fazer aqui na Terra foi trazer a boa nova do Evangelho. Foi os ensinamentos que ele veio dar, a grandeza dos ensinamentos que ele veio trazer para cada um de nós. Então, Bittencourt Sampaio nos diz uma frase muito interessante. No livro lá, Instruções Psicofônicas, foi uma mensagem que ele deu, uma psicofonia, lá em Pedro Leopoldo também, no centro de Chico Xavier. Ele diz: Jesus está no leme. Ninguém duvide que Jesus está no leme. Foi Bittencourt Sampaio que deu essa mensagem psicofônica, nesse livro aí, Instruções Psicofônicas. E a gente entende que as grandezas estão em torno de nós. Isso que a gente tem notícia do mundo espiritual acontece no dia a dia de cada um de nós. Deus desloca, nesse momento que Deus deslocou aquela massa e entregou ao Cristo para que ele fizesse a transformação do planeta Terra, de uma bola de fogo, num planeta que hoje nós já estamos naquela caminhada de regeneração. São quase, dessa época para cá, são quase 4 bilhões e meio de anos. Entendeu? Jesus vivencia essa grandeza espiritual há muito mais de 5 bilhões de anos. Que Jesus é um espírito que já vem com essa grandeza, com essa evolução, que a gente toma até apenas como modelo para que a gente um dia possa dizer, conhecer melhor, como eu disse, abrir, se afastar mais com a lanterna na mão, para clarear uma zona de grandeza em torno de nós, para que a gente possa crescer, se potencializar, esquecer as coisas fantásticas, negativas da vida e passar a vivenciar situações fantásticas do nosso proceder espiritual. Aí, o que é que eu tenho para finalizar aqui? Eu vou dizer a vocês, esqueçam as aulas de catecismo que nós tomamos lá na nossa infância. Ali teve muita fantasia. Hoje, a verdade ela é bem clara, ela é bem objetiva. Abra mão dos seus conceitos velhos. Abra mão desses conceitos negativos, velhos, rancorosos. Não radicalize comportamentos negativos. Seja autêntico em suas ações, nos seus comportamentos. Seja virtuoso em seus projetos de vida. Acredite na força divina do amor, que Deus é puro amor. Atualizar você de coisas boas, ver coisas novas, mudar o padrão vibratório da sua vida. Nós vivemos arrigado a um padrão vibratório muito negativo, muito preso
ao material, ao ter, ao poder, à glória. Relacione-se melhor com Deus. Entre em comunidade com Deus. Um sábio oriental disse: onde termina o infinito, começa Deus. Você tem noção de interpretar uma grandeza dessa frase, desse sábio? Não tem. A gente precisa apenas conhecer essa verdade e trabalhar para ampliar a cada dia os nossos conhecimentos. Eu conheço a história de uma mulher que ela levou para casa dela um rapaz doente, desequilibrado, que vivia nas ruas, sofrendo muito, e o nome do rapaz era Roberto. Eu achei interessante, aquele zelo, aquele carinho pelo semelhante. Provavelmente essa mulher tinha uma ligação profunda com esse Roberto. E um dia ela chegou em casa e encontrou a casa toda destruída. Ele abriu as torneiras, ele derrubou tudo, ele bagunçou a casa toda. Aí ela pegou ele, abraçou e disse: nada que você fizer vai mudar o amor que eu sinto por você. Gente, é de uma maravilha tão grande que a gente se emociona com a coisa dela. Então, a autonomia espiritual é não satisfazer os seus desejos, os seus mesquinhos desejos. Quantas paixões nós temos? Paixões que nos escraviza, que nos lapida o nosso ser de forma contrária, destrói a nossa caminhada na Terra por causa das paixões. Se achar autossuficiente, se achar poderoso, grande, equivocado, porque muitas vezes a gente se acha mesmo. Ah, eu sou o poder, eu sou poderoso. É só você entender uma coisa. Para finalizar, eu vou só colocar isso aqui. Entenda que você ainda tem intestino, que você, em um momento para outro, você pode ter uma crise renal e que você pode precisar fazer uma colonoscopia para você ver que você não é tão grande assim como você pensa. Vamos acreditar na nossa simplicidade, vamos nos libertar dessas mazelas que nós trazemos atrelado ao nosso ser espiritual, de longevidades da vida. E muitas vezes o negativo fica impregnado em nós. Precisamos fazer uma reforma íntima, uma transformação moral em nosso viver, para que a gente possa abraçar o plano espiritual como glorioso para viver a plena felicidade da vida. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.